Algumas pessoas que trabalharam com empresas escreveram sobre a administração de empresas e outros que escreveram sobre liderança, mesmo que seja para empresas e organizações que não são religiosas, eles estão citando o exemplo de Jesus, estão citando o texto de Jesus para reforçar a sua ideia do que é realmente liderar, influenciar e fazer a diferença, quando está citando a expressão de que o líder tem que ser humilde, o líder tem que fazer reconhecimentos, tem que fazer elogios, tem que motivar. Então Jesus, para muita gente no mundo inteiro, é o maior exemplo de liderança. A forma como ele morreu não deixou de que ele seja ou receba o título de maior líder, mas é o resultado e a forma como ele influenciou as pessoas a morrer por ele que faz o sentido todo da sua liderança. A gente começa na apostila, na página 12, tem um parágrafo, o primeiro parágrafo, dizendo que Jesus, ele sabia exatamente de onde ele veio e para onde ele iria, e é com essa consciência da sua própria identidade, de quem ele era, de onde ele veio e para onde ele iria, que ele fez tudo que ele fez na forma como ele fez, com excelência, com perfeição. Então, as pessoas não influenciavam Jesus, Jesus influenciava as pessoas. As pessoas não levavam Jesus a se desequilibrar, Jesus, ele equilibrava as pessoas. Jesus, ele arrancava admirações de coisas que era tabu para a sociedade da época. Então ele era um líder incansável que estava fazendo líderes por onde ele passava. Aqui na página 13, eu peguei esse texto do livro Jesus, o maior líder que já existiu. Tem aí 3 pontos destacados no meio da apostila que fala sobre Jesus como o maior líder. Diz assim: um homem treinou 12 pessoas que influenciaram o mundo de tal maneira que o tempo passou a ser dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, antes e depois da sua existência. O segundo ponto é: ele trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita, mas independentemente da falta de instrução, do passado questionável, dos sentimentos rebeldes e da covardia momentânea dos membros do grupo, todos se esforçaram para realizar as tarefas em que tinham sido treinados. E fizeram isso por um único motivo: para estar com ele novamente. E por fim, o terceiro ponto diz: seu estilo de liderança pode ser usado por qualquer um de nós. É com essa mentalidade que Jesus pegou qualquer um lá e transformou numa pessoa extraordinária. Então não é a quantidade de pessoas que você lidera que vai fazer a diferença. Você não tem que encontrar as pessoas extraordinárias para você liderar. Você tem que ser o líder extraordinário para transformar pessoas pedra bruta, lapidar e fazer a diferença. É fazer pescadores à beira-mar em pescadores de homens. Então, se faz necessário que a gente entenda estilos de lideranças, técnicas de lideranças, formas de liderar, para poder a gente fazer a diferença em qualquer lugar que esteja. Nós temos uma ansiedade nós que eu digo, a nossa geração tem uma ansiedade tão grande com números. É como aquele caminhão que chega com banana verde, com manga verde, com abacaxi verde, sabe? Chega numa quinta-feira para poder vender na sexta, no sábado, no domingo, uma amadurecida força. O sabor não é o mesmo, a nutrição não é o mesmo, mas a gente quer número, a todo custo a gente quer número, porque a gente não se satisfaz
com cadeiras vazias. Você não tem noção do quanto isso atrapalha o andamento de qualquer obra, é se preocupar com o número em vez da qualidade daqueles que estão participando. A qualidade faz uma diferença muito grande. Você não terá tempo de transformar 1000 pessoas em 1000 líderes, mas 10 pessoas você consegue transformar em 10 líderes. Dá para entender o que eu estou dizendo? Porque você está colado, conseguindo acompanhar. Quem é que consegue acompanhar 1000? Teve um homem que fez um trabalho extraordinário, apesar de a teologia dele não ser muito boa, mas ele conseguiu criar um sistema que é copiado no mundo inteiro. Ele fez isso na Coreia do Sul. Paul Yang-cho. O pastor Paul, ele é conhecido como pastor Chu. Ele foi evangelizado, conta-se a biografia dele, que ele foi evangelizado por uma adolescente, uma jovem, que encontrou numa cama, numa evangelização assim, que ela saía com o pessoal da igreja, e ele, desacreditado da vida e de tudo, essa moça orou por ele, ele foi curado da doença incurável, e a partir disso, o seu encontro com Cristo e com o evangelho começou. Ele passou a frequentar uma determinada igreja, depois ele começou o ministério chamado Igreja do Evangelho Pleno, que se tornou a maior igreja do mundo, que até o ano 2000 ele já tinha 6.000 diáconos e 5 cultos no domingo para poder dar conta. E para poder chegar a essa estrutura, ele criou o sistema em célula, que até hoje é copiado por um monte de igreja. Ele entendeu que através da Bíblia e da oração tudo vai fazer sentido, mas tudo tem que ter Bíblia e oração. Se sai 2 para evangelizar, um prega e outro ora, mas não é orar assim, a mente lá, os olhos fechados, não. É ajoelhar na hora e ficar orando para a pessoa que está sendo evangelizada entender que é por ela, que é pela salvação dela. Então assim, foi uma entrega tão grande que ele conseguiu despertar no coração daquelas pessoas, que cada pessoa só conseguia entender que era crente se fosse missionário. Se não fosse missionário, ele não entendia que era crente. O camarada, ele vivia tão intensamente o que era missão, o que era amar o próximo, o que era evangelizar, que as pessoas, quando chegavam próximo dele, quando convivia com ele, sentiam vontade de ser o que ele era. É esse tipo de coisa aí que eu estou falando. E muitas outras pessoas que nós conhecemos que fizeram a diferença logo com poucos, e depois, do mesmo jeito como acontece com a planta ou com qualquer coisa saudável, o que é saudável cresce. Já percebeu isso? Que o que não é saudável atrofia ou incha, mas o que é saudável cresce e permanece. Então se faz necessário nós trabalharmos com as pessoas que nós conseguimos influenciar de forma saudável, para que cresça com a qualidade, entendendo que Deus há de acrescentar a cada dia aqueles que hão de ser salvos, porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Se ele está sendo pregado, alguém vai ser salvo, não tem para onde correr. Qual foi o modelo simples de Jesus, simples, básico, que pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer grupo, em qualquer lugar? Nós temos aí alguns pontos, 5 pontos importantes. Ele tinha um objetivo. Ele comunicou, delegou, inovou e motivou pessoas a se envolverem com esse objetivo. Qual era o objetivo? Salvar os homens do pecado que está ligado ao mal e à morte. Ele comunicou a sua mensagem de amor com amor, de nova vida, na linguagem do povo da época, usava até parábolas. Pregou na língua do povo da época, aramaico. Ele delegou a sua missão, a missão de espalhar a mensagem de salvação a todo mundo,
Selecionou um grupo, treinou e disse: a mensagem é essa, vai agora. Ele inovou, rompeu com as arcaicas tradições religiosas da época, ensinou ao ar livre, concedeu perdão a prostitutas e cobradores de impostos e curou no sábado. No sábado não se podia fazer nada, os grandes mestres ensinavam na sinagoga e não ao ar livre. Prostituta tinha que morrer, mas Jesus concede perdão. Então a sua forma de liderar e de trabalhar era muito diferente dos líderes da época, os religiosos que planejaram a sua morte. E ele trabalhava muito a questão da motivação. Apesar de alguns serem rebeldes, de coração duro e mente fechada, ele tinha uma forma de motivar o rebelde e o de coração duro. Enviou seu Espírito para que os seus discípulos saíssem das casas esconderijos. Foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. Ele planejou, deu ordens específicas, como por exemplo, amai-vos uns aos outros. Escolheu 12 homens para a liderança, treinando-os durante 3 anos. Então é claro, existe a parte teórica que era comunicada e existe a parte prática. Olha, vocês vão, na volta a gente conversa como foi. Você vai fazer, quando terminar de fazer a gente analisa como foi. Esse check-up, essa avaliação é o encontro entre teoria e prática, entre o neófito e o maduro, entre o novo convertido, o novo líder que está agora amadurecendo e crescendo na sua experiência de líder. Então, devemos ter nosso objetivo bem claro, perseguir o nosso objetivo, devemos ter uma comunicação clara com nossos seguidores, temos que delegar tarefas e autoridades, dar autoridade a alguns e trabalhar sempre com inovação e motivação se quisermos seguir o exemplo de Jesus Cristo. E não esqueçamos disso. Nosso objetivo, nossa prioridade, nosso método e nossa posição. Qual é o nosso objetivo? Servir a Cristo, seu reino, como embaixadores. Está aí a referência, Mateus e Coríntios. Nós temos uma prioridade: almas, vidas. Dá para perceber que a prioridade não está especificamente no tijolo e na cerâmica, está em almas. Então, o grande empreendimento de uma liderança é de como trazer pessoas e como treiná-las para enviar. O grande empreendimento não é construir prédios e fazer mansões extraordinárias para encantar as pessoas com o tamanho do prédio para elas virem nos visitar. Isso é religiosidade, isso não é missão. Um método ele nos deu: missionários através do corpo de Cristo. Cada cristão, se envolver com a missão, ele está sendo missionário de alguma forma, contanto que ele descubra quem ele é no corpo de Cristo e agora vai lá fazer o que Deus te mandou fazer. Viva isso, respira isso. E aí ele vai começar a entender o que é viver para Cristo quando ele encontra a sua função no corpo de Cristo. E uma posição ele nos deu, a posição mais alta, mais elevada: servo, apenas servo. Por favor, Lucas capítulo 9, versículo 46, 48. Isso aqui é muito importante e a gente começa a enxergar a realidade cristã sempre cobrando esse nível e esse modelo que não é fácil incorporar depois que o formato se desconstruiu. Lucas 9, 46. Nós estamos há 2000 anos, 2020 mais ou menos, dessa época em que Cristo apresentou o seu estilo de liderança e a sua forma de trabalho, e os apóstolos seguiram. E quem mais foi longe
e quem mais ganhou almas, e quem mais foi preciso na função de missionário foi o apóstolo Paulo. E olha o que foi que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então qual é a razão da liderança? É estudar sobre Cristo, aprender sobre Cristo e pegar seus passos e enquadrar-se nos passos de Cristo para poder influenciar o máximo de pessoas a quererem ser como Cristo. Se você for mais parecido com Cristo possível, o quanto você puder, as pessoas que desejarem ser como você, é só um espelho daquilo que você copiou de Cristo. Não vai ser idolatria, vai ser discipulado. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Porque quando o discipulado não está acontecendo, acontece a idolatria. As pessoas estão querendo ser igual ao pastor, ao homem, e não igual ao Senhor que enviou o céu. Versículo 46, Lucas 9:46, diz o seguinte: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Acredite, irmão, dentro da cabeça de muitos líderes, no contexto de uma denominação evangélica, sempre tem aquele questionamento: quem é o melhor pregador de nós? Qual o maior líder? E quando o pastor-chefe morrer, quem assume? Assim, quem é que tem a capacidade de substituir o maioral entre nós? Sempre tem aquela coisa de que qual é o trabalho aqui que cresce mais? Quem é o que mais se destaca, o que mais brilha, o que fala melhor, o que tem mais força e influência ao lado do homem todo-poderoso da nossa denominação? Esse tipo de conceito existe sim, mas existe muita denominação que está conseguindo mudar isso através desse conceito de liderança servidora. Porque se quebrar essa ideia de hierarquia, de comparação, e começar a perceber que todos nós trabalhamos para o mesmo Senhor, e todos nós temos o mesmo valor diante de Deus naquilo que a gente faz, são funções diferentes, mas o valor é o mesmo, começa a quebrar essa ideia de comparação e querer ver quem é maior e quem não é. Os apóstolos ainda não tinham aprendido isso. Olha aqui, 47. Mas Jesus, percebendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é maior, esse é grande. Jesus começa a dizer: me receba como eu estou recebendo essa criança, receba essa criança como se estivesse me recebendo. Que confusão é essa? Qual o sentido do que Jesus está querendo falar, se a gente está aqui só com aquela preocupação de quem é o maior entre nós? Acredite, Jesus só está querendo ensinar essa parte final. Procure o menor lugar e o menor destaque e veja onde está a grandeza disso. Vou dar um exemplo muito simples. Eu disse para vocês que fui convidado, tive várias propostas que me traria status, regalia, conforto, e não tinha falado a respeito de uma proposta para São Paulo. Alguns amigos meus foram para São Paulo, foram para Brasília, para o Rio de Janeiro, crescemos muito na caminhada, e eles pregavam lá como eu pregava aqui, eles evangelizavam lá como eu evangelizava aqui, só que eu desse jeito como vocês estão me vendo, e eles com uma outra roupagem, com outro vocabulário, com um outro perfil de que eles não viviam quando estavam aqui. E teve um que, conversando comigo no Facebook, ele disse assim: Gil, a menor oferta que eu recebi aqui foi de um ciclo de oração de tardinha, R$2.000, foi a menor oferta que eu recebi. Uma palavra que eu dei de meia hora.
Mas aqui, Gil, eu recebo tanto por mês, eu vendo isso, ganho isso, tal, e já estou negociando um apartamento, tal, um carro de luxo, isso, e já tem várias igrejas me cogitando para isso e para aquilo. Vem para cá que aqui a tua vida vai melhorar bastante. Aí, vocês já aprenderam que eu sou muito direto, não já aprenderam que eu sou direto demais? Então assim, eu disse, você está dizendo que minha vida vai melhorar só porque eu vou ter mais dinheiro? É isso que você está me dizendo? Aí ele disse, e não é não? Aí assim, você leu direitinho a Bíblia? Mas você leu direitinho a Bíblia, que a razão do ministério, o que nos move é o Espírito de Deus e não o dinheiro? Que aquele que é dirigido pelo Espírito, ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde o Espírito quer. E se o Espírito manda para o deserto onde não tem dinheiro, você vai ter que ir para lá. Agora, se o Espírito manda para Dubai, onde o povo nada do ouro, você vai ter que ir para lá e saber lidar com o ouro, para o ouro não entrar no seu coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu trouxe assim um texto, vamos dizer assim, de repreensão. Aí ele disse para mim, eu pensava assim, Gil, até chegar aqui. Mas quando eu cheguei aqui, mudou. Eu disse, Deus usou sua boca agora, cara, para me alertar. Disse, como assim? Ele está dizendo para mim, não vá para não ficar igual a ele. E encerrei a conversa. Porque eu jamais convidaria ele para ir a um lugar onde o carro-chefe da conversa e a motivação principal fosse ganhar dinheiro. A não ser que eu não fosse do ministério, não fosse crente e minha vida fosse em torno do dinheiro. Acredite, irmão, eu sei ganhar dinheiro. Mas entre ganhar dinheiro e ganhar alma, a razão de eu existir está mais com a alma do que com o dinheiro. Dá para entender o que eu estou dizendo? É você saber o que é que Deus te chamou e o que realmente você quer. Se realmente você quer isso aqui, ser servo de todos que Deus colocar na sua vida, e você cumprir a missão que Cristo cumpriu, pode ter certeza, aonde você colocar a mão e para onde você for, vai ser abençoado. Você não vai se preocupar com concorrente no ministério, não vai se preocupar. Olha, estão querendo roubar minha posição aqui, eu não vou deixar não, vou logo comprar uma arma, e quem quiser assumir minha cadeira aqui, a bala come. Não tem para que se preocupar, porque se Deus te chamou para ser orelha, orelhas serás, nariz, olho, boca, pé, mão, nesse corpo de Cristo. Se Ele te chamou para ser, ninguém vai arrebatar, porque aquilo que Deus dá é irrevogável no ministério. Isso é muito importante entender. Então, quer entender o nível de maior escalão do ministério? Entenda o sentido de servir em tudo o que você for fazer. Eu estou fazendo isso porque isso vai servir a alguém. Isso vai servir à igreja. Isso vai servir à sociedade. Eu vou escolher tal profissão porque eu sei que nessa profissão eu vou servir. Olha, eu vou fazer essa viagem. E nessa viagem que eu vou fazer, eu vou conseguir fazer isso. E isso que eu vou fazer vai servir. Olha, eu vou comprar isso aqui, e quando eu comprar, eu sei que eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ficar mais feliz, porque eu vou servir. Gil, a gente vai se anular para poder servir ao outro? Não, e só vai entender senão quem entendeu o que significa bem-aventurado serás se assim fizer. Você só vai entender o quanto é gratificante ser besta como eu fui. O cara disse, você é muito besta, não é? Porque ele dizia assim, Gil, eu aprendi a pregar contigo e estou ganhando 100 vezes mais do que o que tu ganha ainda. Aí eu disse assim, depende do que você entende por ganhar. Porque eu não me sinto inferior a ninguém, nem superior a ninguém, porque Jesus só me compara comigo mesmo.
Quem eu era 2000 anos atrás, se eu tivesse a idade, né? Quem eu era 10 anos atrás, quem eu era 5 anos atrás, quem eu era 2 anos atrás e quem eu sou hoje. Então, se eu estou andando para frente ou para trás, na semelhança de Cristo. E qual é o padrão? O padrão não é o meu pastor, o padrão não é o meu irmão, o padrão é Cristo. O quanto eu estou mais parecido com Cristo ou não. Porque esse é o propósito que o apóstolo Paulo diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé, na medida da estatura de Cristo. Paulo disse, até que Cristo seja formado em vós. Todas as coisas contribuem juntamente para os que são chamados pelo seu decreto, para serem conforme a semelhança de Cristo. Então, se eu tenho um decreto de Deus para que eu seja igual a Cristo, viva para Cristo e ande nos passos de Cristo, eu não estou ganhando nada se eu não viver isso. Eu não devo ser admirado se eu tiver um rebanho de 1 milhão de pessoas me seguindo, se essas pessoas não estão seguindo a Cristo. Eu estou indo com eles para o inferno, porque Jesus disse, aonde eu estiver, estejais vós também. Eu já vos dei o caminho, eu já vos dei o exemplo. Isso aqui é só para a gente começar a refletir sobre a liderança servidora. Está indo bem? Está tranquilo? Tem um servo aí dentro? Tem? Graças a Deus.